Merry Christmas. Aqui tem 80 centímetros de renda forrada. Olha como que ela é. Tem um brilho, né? Porque é um cetim por baixo, o próprio forro dela. R$ 45,50 o metro. E o interessante dela, eu optei por essa porque ela já tem o forro. Olha, ela não não tem transparência, né? Então não precisa de comprar um outro tecido pra forro. Tem um leve brilho, prata. Aí eu comprei esse daqui também. Aqui tem 80 centímetros. Ficou 80 centímetros de renda forrada. Ficou R$ 36,40. Esse daqui tem 2,20 m. É um cetim com elastano. Acho que tem o melhor caimento, né? Fica mais bonito também. Custa R$ 11,90 o metro. E aqui tem R$ 26,18. Aí tem um zíper invisível de 20 centímetros. E um zíper invisível de 60 centímetros. O de 60 centímetros custou R$ 1,60. E o de 20 centímetros custou 42 centavos. Baratinho, né? O retrós de linha, ó, são dois que eu comprei. São suficientes. Custa R$ 1,40. Ou então R$ 2,80 os dois. E comprei também a toquinha. Eu não peguei aquelas toquinhas tão vagabundinhas, sabe? Tem uns que você encontra em loja de R$ 1, né? Mas eu peguei uma mais caprichadinha, mais fofinha aqui. Eu ainda queria bem mais fofinha, mas eu não encontrei. E paguei barato também, ó, R$ 3,50 na toquinha. E eu acho que é só. A única coisa que tá faltando é a luva. É um par de luva longa, vermelha. Vamos lá tentar fazer isso aqui. Peguei um vestido pra usar de molde. Eu peguei esse daqui. Só que ele já tá com uma agulhinha aqui, porque como eu emagreci um pouquinho mais, então tem que afinar essa parte da cintura. Aí eu vou colocar esse aqui em cima e vou medir, né, marcar com um giz, alguma coisa, pra me cortar certinho o mesmo modelinho. Lembrando que esse daqui vai ser tomara que caia, então aqui em cima ele vai ser diferente, somente isso. Do restante tudo igual. Olha só, eu coloquei o vestido aqui, passei o giz e tal, né? Aqui eu puxei com as duas mãos assim, estiquei, porque olha, é meio folgadinho aqui, então eu estiquei pra dar certinho a medida, né? Que é a parte do busto. Eu passei o giz. Notem que como o giz é grosso, ele sempre vai ficar a ponta bem mais pra fora. Aí eu tiro o vestido, fica mais ou menos assim, os traços. Então vocês cortam um dedinho só mais pra cá, que é pra fazer as barrinhas por dentro e tal, né? Mas é pouca coisa, porque aqui já está sobrando. Aqui eu vou medir, né, o meio, tá? Vou dobrar aqui no meio e cortar, pra sair as duas partes iguais. Ó, já dobrei no meio. E agora eu vou cortar. Lembrando de colocar sempre um pouquinho a mais. Olha, eu já cortei uma parte. Aliás, aquilo que eu mostrei pra vocês, né? Aqui vamos dizer que já é uma parte. Agora tem que fazer outra igual, que pra ser a parte de trás, no caso. Notem que ele já tá todo modeladinho, né? Só que eu cortei bem maior do que era pra ser. Tipo assim, cortei uns 2 dedos de cada lado pra sobrar mesmo, porque eu fiquei meio com receio, é melhor sobrar do que faltar. Aí agora eu vou pegar e colocar esse aqui em cima do restante do pano e cortar novamente a mesma medida, a mesma coisa, igualzinho esse, que é um pra parte de trás e um pra parte da frente. Olha, eu coloquei em cima, a outra parte eu já tinha cortado. Aí aqui eu resolvi riscar com a caneta, que o traço sai mais fino e mais preciso do que o giz. Aí risquei aqui e tal. Aqui é a continuação, né, daquela outra parte que eu já tinha cortado ali. E continuei aqui rente mesmo, pra não perder, não desperdiçar tanto o tecido. Agora eu vou passar a tesoura nesse traço que eu fiz. Olha só, eu dobrei aquele molde que já tinha cortado, eu dobrei no meio certinho e coloquei por cima, bem certinho do risco, do traço que eu tinha feito. E aqui, ó, certinho dobradinho, tá? Agora eu tiro esse aqui,
que é o que já estava cortado. E corto aqui e eu vou cortar duplo pra já sair igual dos dois lados, porque senão nunca sai igual. Olha só, meninas, aqui eu já alinhavei toda essa parte aqui, que é onde eu vou passar a costura de máquina. Então, tipo, primeiro a gente tem que alinhavar pra depois passar a costura de máquina. Eu sei que tem, assim, muitas meninas, muitas mulheres, né, que entendem muito bem de costura, mandam muito bem nessa parte. Tipo, eu não sou costureira profissional, mas já faz um tempo que eu tenho máquina de costura, então eu fico fazendo as coisas em casa, tal, quando eu tenho tempo, né, o que é praticamente impossível. Aí, mas eu vou entrar em detalhes porque ainda assim tem seguidoras que não sabem nada, tipo, tem seguidoras que não sabem nem colocar linha na agulha, então eu vou entrar em detalhes que é pra dar um geral pra todo mundo entender mesmo, né? Pra quem entende aí de costura, então não me corrija também, porque, como eu disse, eu não sou uma profissional da área, né? E eu tô tentando passar assim o que eu posso, o que eu sei. No caso, pra quem não sabe mesmo, ó, peguei uma linha de outra cor, pra dar o contraste, né, pra gente saber certinho, poder ver melhor, visualizar melhor na hora de passar costura de máquina. Coloquei na agulha e tal, a linha é dupla, né, deixa ela dupla, puxa as duas pontas, aqui no final dá um nozinho. E aqui, ó, eu passei. Linhavar, gente, pra quem não sabe, é fazer isso aqui, ó, dar esses pontos grandes. Não deixa esticado, tá, deixa retinho. Aí vocês passam aonde vai ser a costura de máquina, porque é mais fácil. Fica bem melhor também, fica mais certinho. Aí, né? Agora eu vou passar a costura de máquina, somente desse lado, tá? Porque esse lado, ele é um pouco diferente por causa do zíper, ok? Olha só, pra quem não tem noção nenhuma de máquina de costura, é melhor vocês pedirem pra mãe aí de vocês, pra tia, pra quem sabe mesmo costurar, que é melhor, né? Mais fácil, lógico. Primeiro eu vou tirar essa linha que tá aqui embaixo, eu vou colocar a cor vermelha, porque ó, notem que aqui que está aqui é rosa. Agora eu vou pegar o retroço, aquele que eu comprei, que eu mostrei pra vocês, o vermelho, e vou colocar aqui também. Desse lado já tá costurado, assim, no avesso, é claro. Agora eu coloquei o vestido de molde aqui em cima pra saber exatamente onde vai começar o zíper, pra alinhavar novamente, do outro lado, né? Aí eu já marquei, é aqui. Fiz um pontinho ali pra saber com a caneta e vou começar a alinhavar o zíper ali. Aqui a gente faz uma dobrinha e o zíper ele vem dessa forma aqui. Porque daí ele fica do outro lado assim, que é o zíper invisível. Alinhavar são pontos grandes assim, com agulha mesmo. Porque depois que você passar a costura de máquina, você corta isso daqui com a tesoura e tira. É só pra marcar mesmo onde é, né? Aí, ó, eu peguei dessa forma, aqui é o lado da renda, né, o lado direito. Então, eu comecei aqui, ó, alinhavando e tal. Coloca aqui, esse é o lado contrário do zíper, o lado fica pro lado de dentro. E eu... Olha só, depois de alinhavado, ele fica assim, ó. Aqui é o zíper, né, tal. Aqui, ó, notem que são pontos grandes e com aquela linha de outra cor, conforme eu já tinha dito. No avesso, só pra vocês terem uma noção, fica dessa forma. Olha. Aí agora eu vou costurar, só que essa costura de máquina, ela tem que passar bem próxima aqui do zíper mesmo. Eu esqueci de falar também que todos os momentos, cada passo, eu tava provando ele, assim, colocando no meu corpo e tal, pra ver se realmente era aquilo, se realmente era esse o tamanho ideal. Então, agora eu acabei de experimentar ele novamente e ele está legal o tamanho dele, não tem que fazer nada, não tem que mudar nada. Agora eu vou passar a linha de máquina aqui, bem próximo ao zíper e aqui, certo? Aqui, aonde termina mesmo esse pontinho aqui do zíper, é onde vai ser a minha barra. Eu vou ter que cortar um pedaço do pano aqui pra fazer uma barrinha, né? Então, o meu vestido, ele vai até aqui, porque ele é tomara que caia, né? Aqui é o acabamento dele. Aliás, ele acaba aqui, né? E eu vou dobrar isso daqui dessa forma, assim, pra ficar, tipo, a parte do busto dupla, né? Forrada. Assim, já tem o forro, tá? Mas vai ficar duplo na parte do busto pra ficar mais firminho e enfim. Então vai ficar assim. A barra que eu falo, meninas, é aquela normal, que fica embaixo, né? Na parte da perna do vestido e tal, normal. Então aqui eu fiz uma pequena dobrinha. E aqui, ó, é onde tá o zíper, né? Então eu tô fazendo assim, dessa forma, pra ficar bonitinho. Aqui na barra eu passei ferro pra ficar melhor, né? Pra trabalhar agora aqui na máquina. Porque já tá certinho o sinal. Então é só passar a costura reta mesmo.
Então a barra ficou assim. Aqui é o zíper. Aqui é a outra costura do outro lado. E aqui em cima, na parte do busto, eu deixei ela dupla, né? Só que eu não peguei totalmente a parte do busto, ficou apenas um pedacinho, que era o que tinha sobrado mesmo. Aí aqui ficou assim. Esse aqui eu deixei, simplesmente dobrei, coloquei pra dentro, né? E passei a costura aqui tudo junto. Sempre tem que dobrar ele no meio, assim, e colocar as pontinhas, ponta com ponta certinho, pra saber exatamente a medida aqui, ó, pra uma parte não ficar maior do que a outra. Aqui no caso, ó, ela realmente tem que ficar idêntica, mesma medida. Sempre, toda hora tem que estar medindo, tem que estar provando, tem que estar experimentando pra já ir fazendo os ajustes. Tanto que pra mim, a hora que eu provei ficou um pouquinho aqui na cintura, né? Ficou sobrando um pouquinho. Então vocês notem que eu já passei uma outra costura. Não sei se vai dar pra ver bem, mas já passei uma outra costura entrando aqui pra afinar um pouquinho mais a cintura dele. Então são ajustes que a gente vai fazendo no decorrer mesmo. Aqui é o vestido no lado direito. Ele já está pronto, porém falta passar o ferro, né? Um ferro morno, porque o tecido gruda. Pra assentar melhor as costuras e fazer os riscos, né? Pra ele ficar melhor mesmo com a aparência do vestido. Porque, ó, notem que aqui ele não está passado. Assim que a gente passar o ferro, ele vai assentar melhor, ele vai ficar bem mais bonitinho. Aqui na barra tá levemente passada, que é daquela hora que eu mostrei pra vocês. Aqui desse lado é o zíper. Notem que ele ficou bem assim, vamos dizer, invisível mesmo, né? Só aparece no cantinho aqui, não dá pra perceber muito. Aí ele foi até aqui eu fechei o restante. Então ele ficou com um pouquinho de pano aqui e um pouquinho lá embaixo. O zíper fica no meio do vestido mesmo. Essa é a parte do busto. Então aqui eu tô pensando, eu vou fazer agora umas preguinhas, tipo 2 ou 3 preguinhas, assim, pra ele dar um formato melhor do busto e ficar com aquele caimento, tipo, redondinho aqui, na lateral. Essas aqui são as 2 preguinhas que eu falei, depois de pronta, porque notem o modelinho dele, ó, tendo essas 2 aqui, ele dá um caimento melhor no busto, né, vai ficar mais cheinho, mais bonitinho. Aí eu fiz 2, e aqui, pra fazer é bem simples também. Aqui já tem uma que eu coloquei a agulha, né? Aí é só pegar, aí eu peguei faz essa dobrinha aqui. E coloquei a agulha pra marcar aonde e passei a máquina. Na hora removi a agulha e passei a costura na máquina. Aqui é o vestido pronto. Já cortei todos os acabamentos, as linhas que sobraram e tal. Eu dei um pequeno pontinho aqui, tipo uma preguinha mesmo, que é bem no meio do busto, né, no caso. Então aqui é a parte do busto e ele ficou bem assim, pra dar aquele formato de coração na lateral em cima mesmo, do top. Então o vestido já tá pronto. Agora, a cauda, o pano é cetim com elastano. Eu comprei 2,20 metros e ele tem, se eu não me engano, 1,40 de largura. É isso, né, não? 1,40 de largura. Então, eu vou fazer duplo, porque ele tem o brilho maior de um lado e do outro, corretamente, que é o avesso, é sem brilho. Então, eu vou fazer ele duplo, depois vou costurar toda a lateral pra ficar com o brilho dos 2 lados. Aí, o que eu fiz? Eu peguei e dobrei no meio mesmo, certinho. Eu dobrei, se ele tem 2,20, então no 1,10 metro eu dobrei. Uni as 2 pontas, tem uma agulhinha aqui, não, tá na outra. Tem uma agulhinha marcando as 2 pontas, dessa forma. Aqui a agulha. E agora eu vou fazer ele franzido. E essa parte vai ser tipo uma cauda mesmo, uma saia que vai por cima. E ela vai ter um pouquinho de caimento assim, ela vai se arrastar um pouco no chão. Como eu disse, eu tinha dobrado ele no meio. Aí eu dobrei novamente, ó. Tá aqui. Eu coloquei as agulhinhas aqui, porque como ele desliza, né, ele escorrega, então a agulhinha ajuda bastante. E eu já cortei, ó, essa parte aqui, foi até lá. Eu cortei já. Então eu acabei cortando 4 tecidos, né, 4 panos de uma vez, pra ficar realmente igualzinho. Ó, notem que eu cortei em formato de ondas. Leve ondas, né? Não muito ondulado também. Aqui sempre mais curto, porque é a parte da frente. Aí as ondas e tal. E lá eu arredondei, que é onde vai ser a cauda, que vai se arrastar um pouco no chão. Agora aqui eu vou costurar na máquina. Eu vou virar do lado avesso, porque a gente sempre costura no avesso, né? O avesso, no caso, é esse lado aqui, que é o que não tem brilho. Eu vou virar desse lado e vou unir essas 2 aqui, ó. Essas 2 pontas, no caso.
Vou passar toda a costura reta em toda essa lateral, seguindo as ondas e enfim, vai ficar sempre pro lado de dentro. Aqui eu já costurei todo ele aqui ao avesso. Aí no direito ele ficou assim. Eu já passei o ferro aqui, um ferro morno, pra assentar melhor a costura e pra ele não ficar tão fofo, né? Então já ficou bem mais fino também, né? Bem mais... E agora eu vou franzir essa parte aqui. Olha, meninas, então esse é o franzido. Aqui, como tinha muitas linhas, que era as linhas desfiando mesmo, eu peguei e queimei com isqueiro pra queimar um pouco daquelas linhas e não ficar embramando aqui e tal. Esse franzido, olha, aqui ele tá bem fofinho, lógico que ele não vai ser tanto assim. Eu vou abrir um pouco mais ele pra ele ficar mais soltinho. Eu tô fazendo o franzido do outro lado. Por quê? O que eu fiz aqui? Primeiro passo, eu dobrei no meio, uni as duas pontas, marquei onde era o meio e coloquei uma agulha pra assinalar. Eu comecei por uma ponta, né? Por uma ponta, vim até essa agulha, que é o meio. Depois, deixei bastante linha ali, cortei e fui pro outro lado. Comecei da ponta, fui até o meio novamente. Por quê? Como esse tecido, ele desliza, se caso ele escorregar e uma ponta ficar mais curta que a outra, a gente dá um jeito ali e embute ela no zíper, já que o zíper vai vir aqui no meio, que é na parte de trás, né? Aquele zíper de 20 centímetros. Pra fazer esse franzido, tem que passar uma costura reta, sem aquele rematinho, sabe? O remate que eu falo é aquele que vocês utilizam esse daqui, esse pontinho. Que ele vai pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, que é pra não desmanchar. Então aqui não foi simplesmente uma linha reta e começou e já foi direto. Por quê? Deixa bastante linha aqui, que a gente vai pegar uma dessas linhas, né? São aqui, ó, tem uma desse lado e uma daquele, óbvio. A gente pega de um lado só e puxa lentamente, com cuidado, pra não arrebentar. Porque quando a gente puxa em pontos grandes, o maior que você tiver. No caso, a minha é a número 4, que é a maior aqui. Quando a gente puxa esse por estar em ponto grande, ele vai automaticamente franzir. Isso aqui vai ficar aquele drapeadinho, né? Aquele franzidinho. E foi isso que aconteceu desse lado aqui. Olha, a pontinha da linha tá aqui. Essa aqui é uma ponta. Então, a gente segura ela e vai franzindo, olha. Vai puxando porque está em ponto grande e não tem aquele rematinho aqui, nem o rematinho aqui. Então, o pano desliza mesmo e ele vai franzindo. Aqui, como eu tava dizendo, eu não comecei franzindo desde essa pontinha aqui. Eu deixei um espaço, olha, mais ou menos assim, de uns 4, 5 dedos, para depois começar essa costura reta. Por quê? Eu não quero que esse franzido comece já logo na parte da frente da minha saia. Eu quero que ele comece da parte do quadril mesmo pra trás, né? Que fica esse franzidinho. Senão ele vai ficar muito fofo e, enfim, eu quero uma parte mais retinha aqui na frente. Meninas, eu já fiz o franzido e agora eu estou passando uma costura reta, ainda com pontos grandes, né? Na máquina de costura, né? E lá no final eu fiz aquele rematinho, agora sim eu fiz, porque eu estou passando por cima desse franzido, como esse tecido ele escorrega muito, então toda hora desmancha o franzido, uma parte fica mais franzida, outra não, toda hora ele fica saindo, né, do lugar. Lembrando que, pra fazer essa parte, você já tem que ter colocado na sua cintura, já tem que ter medido tudo certinho, pra você saber se tem que ser mais franzido, menos franzido, é uma medida mesmo, usei fita métrica, enfim, vocês vão entender melhor depois de pronto, porque tem uma parte da frente que fica totalmente sem pano, né, sem franzido, que fica parecendo um vestidinho curto mesmo. Então eu comecei medindo da lateral, um pouco mais entre a lateral e o meio da frente, né. Do cetim que sobrou, eu cortei uma tira de mais ou menos 12, 13 centímetros de largura. Essa parte do remate, ó, ficou aqui e tal, como vocês podem observar, ó, é o remate mesmo do tecido, né. Agora, eu vou colocar aqui o franzido, que era aquela saia longa. Aqui é o meio, que está marcado com a caneta. Eu tirei a agulha, né, pra poder passar a linha reta aqui. E marquei com um pontinho de caneta pra ficar assinalado. Aí eu peguei dessa tira, vou pegar o lado avesso, ó. Esse é o lado com brilho, esse é o lado avesso. E vou colocar a ponta do remate bem nesse pontinho de caneta. Vou juntar bem aqui, ó, pontinha com pontinha aqui em cima. E vou passar a costura aqui, né, pra tampar esse remate mesmo do tecido. Vou passar assim, no lado avesso mesmo. Por quê? Depois que tiver feito isso, lembrando que a ponta tem que ficar nesse pontinho de caneta, que é aqui depois a gente vai cortar, que vai o zíper. Na frente, ó, ela vai continuar, vai fazer a volta toda da cintura e essa outra ponta vai finalizar aqui, desse lado, vai dar a volta. Na parte da frente, na cintura, não vai ter emenda, vai ter a emenda atrás. Aí depois que eu fizer isso, eu simplesmente vou dobrar aqui e depois vou finalizar aqui, olha, pra trás assim. Aí vai ficar desse jeito. Agora eu coloco essa partinha aqui pra dentro
essa outra aqui também e costuro aqui, assim. As duas pontinhas ficam pra dentro. Olha. Aqui, ó, já tá quase pronto. A única coisa que falta nessa cauda é o zíper na parte de trás. Esse zíper de 20 centímetros é o invisível, né? E eu vou colocar ele na parte de trás. Mas do restante já está tudo pronto. Olha, essa é a frente. Fica assim, porque aqui vai aparecer o vestido curto, né? Não tem emenda aqui na frente. E aqui na lateral começa a sair a cauda, né? Toda volteadinha, né? Tipo com ondas. Aí aqui atrás agora eu vou cortar. Aqui vou medir o meio certinho, vou cortar pra colocar o zíper. Agora eu cortei aqui as duas partes, medi certinho o meio, cortei. Medi o zíper, né, pra ver até onde ia cortar. Olha, notem que a gente não vai até o final do zíper aqui. A gente vai até aqui, esse comecinho, né, da onde começa a zipar mesmo. Aí agora eu vou pregar aqui. Vou dobrar aqui um pouquinho. Vou dobrar as duas juntas, né, dupla. Aqui, assim, e colocar no zíper. Isso tudo é do lado avesso, ok? Olha, eu já coloquei o zíper aqui com agulhas, justamente pra mim experimentar e ver se realmente está legal a cintura, se tem que apertar mais, o que tem que fazer. Tem que apertar um pouquinho mais, porque ficou um pouco solto pra mim, um pouco largo. Então, nessa hora de colocar o zíper é onde já vou apertar, que já vou cortar essa parte. Ao invés de fazer pensa depois e tal, então eu já vou arrumar agora no zíper mesmo. E agora aqui nessa medida, onde tá marcada as agulhas, é o tamanho ideal da minha cintura, né? Não vai ser bem na cintura, vai ser um pouco mais abaixo. Eu vou costurar no lado avesso. Eu finalizei a saia e ela ficou assim. Notem que aqui eu precisei fazer uma pequena pecinha pra ela ficar, tipo, estufadinha atrás. A luva, eu vou usar essa daqui, que é a minha Pink, como modelo. Esse tecido aqui é de lycra, mas eu não encontrei esse tecido na minha cidade. Então eu peguei um semelhante, que também tem brilho. Algumas pessoas usam pra fazer luva aquele tecido chamado elanquinha, só que ela não tem brilho. Então eu optei por esse daqui, que é liganete, por causa do brilho, que é semelhante ao de cetim, né? A lycra, que é acetinada. Não, assim, é semelhante mesmo, não chega nem aos pés do brilho da lycra, mas ainda assim tem um leve brilho pra combinar com a roupa. Que eu não vou fazer a luva do modo mais simples, somente costurando os dedos. Aqui, essa daqui, olha, tem um paninho entre os dedos, olha, pra ficar mais fofinho e tal. Eu não vou fazer isso, eu vou fazer de um jeito mais simples. Aí agora eu vou colocar em cima disso aqui e vou marcar com uma caneta ou um lápis. Onde eu tenho que cortar, cortando um pouquinho maior. Olha só, meninas, eu me optei por um método bem mais simples mesmo. Eu não vou fazer nada disso. Eu usei essa aqui somente pra largura do braço, né? E pelo comprimento e tal. Ainda vou acabar fazendo um pouquinho mais comprido. Essa aqui é a luva longa, tá? Eu peguei, coloquei minha mão aqui e passei a caneta e risquei, ó. Olha, vou cortar agora. Cortar tão grande disso, porque vai a costura, mas a costura é coisa de 5 centímetros e esse pano estica, olha, bastante, e eu quero que a luva fique justinha no meu braço, obviamente, não quero ela fique solta. Então eu vou cortar isso daqui agora. Lembrando que são dois desse aqui, né? Aliás, são dois igual a esse, depois Olha, eu coloquei, dobrei o pano, né, 2 vezes, ele tá duplo, e coloquei as agulhinhas aqui pra segurar, porque o pano escorrega, né, o pano desliza. E agora eu vou cortar os dois de uma vez. Lembrando que sempre os traços, né, de caneta tem que ser no avesso, porque depois não tem importância de parecer tal, fica por dentro. Aqui eu cortei bem maior do que os riscos e agora eu vou costurar realmente as duas partes no avesso. Então aqui a luva pronta, ficou assim. Eu fiz uma barrinha aqui em cima mais grossa, ficou pronta a luva, as luvas, né? Esse daqui, ó, é uma pelúcia na cor branca. Esse aqui você compra em casa de retalho, por quilo, é muito barato, tem muitas cores. Essa aqui é a branca pra colocar ali na roupa de Mamãe Noel, né? Então eu vou cortar aqui no lado avesso uma tira pequena de uns 2, 3 dedos pra colocar na lateral, aqui na beiradinha, né, na barra da luva. Aqui assim, nas duas luvas, e vou cortar mais um pedaço pra colocar na barra de baixo do vestido e na parte de cima do vestido. E vou costurar no ponto maior que tiver, pra depois, futuramente, se eu quiser remover essa parte branca e usar somente o vestido, aí tem como.